Uma passagem que é aparentemente simples para o leigo representa uma fonte inesgotável de manancial de estudo que revela os postulados espíritas de maneira brilhante. Os detratores do espiritismo e das doutrinas em geral reencarnacionistas utilizam-se desta passagem exatamente para falsamente dizer que bastou ao bom ladrão arrepender-se no momento de sua morte para ser, em tese, salvo. É a passagem que encontra-se em Lucas, capítulo 23, versículo 43, quando o ladrão dirige-se a Jesus e a resposta de Jesus: disse-lhe Jesus: Amém, te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Esta passagem é uma passagem emblemática, porque ela representa uma fonte inesgotável de manancial. Já explorado muitas vezes que a salvação no momento da morte é a salvação para sempre, muitos se utilizaram dessa passagem para combater a reencarnação. E muitas explicações já ouvi a esse respeito por parte da doutrina espírita e procuro nesse momento compilar toda essa informação para resumi-la. Em primeiro lugar, vamos analisar todos os pontos possíveis. Esta é a proposta racional e inteligente da doutrina espírita. Em primeiro lugar, João Evangelista era o único discípulo que encontrava-se no momento da crucificação do Mestre. Os outros discípulos haviam debandado, não se encontravam lá, por medo ou por receio. Lucas, por exemplo, não chegou a conhecer o próprio Mestre. Tornou-se um discípulo, digamos, tardio, escreveu baseado em informações que lhe chegaram ao conhecimento. Interessante que nenhum dos apóstolos do Novo Testamento, Marcos, Lucas, João, nenhum deles fez menção a essa passagem do diálogo entre Cristo e os dois ladrões na cruz. Os outros discípulos, apóstolos, afirmaram inclusive que os outros ladrões lançavam anátemas contra Cristo e se misturavam à balbúrdia. Então, muito curioso que João Evangelista, que encontrava-se no momento da crucificação, não tenha feito menção a esse diálogo, esse suposto diálogo entre um dos ladrões, entre os dois ladrões e o Cristo, sendo que ele se refere ao diálogo que o Cristo teve com Maria. Vês, este é o teu filho, este é a tua mãe. Mas não mencionou esse diálogo. A princípio, temos essa ideia. Porém, vamos ter um pouco de boa vontade e vamos superar essa ideia, que de certa maneira põe um pouco em xeque a veracidade deste comentário. Eis que ele poderia ter sido incluído posteriormente por doutrinas interessadas em criar o conceito de salvação. O catolicismo posteriormente pode ter incluído esse trecho no sentido de salvação, no sentido de converta-se e você será salvo, pelo mero ato de se converter, pelo mero ato de adotar teoricamente a postura ou a palavra do Cristo, ou o nome do Cristo, você já será salvo. Mas não vamos adentrar nesse mérito. Não vamos dizer que Lucas estava enganado e nem dizer que o texto pode ter sido incluído. Vamos para uma segunda análise. A segunda análise é que, materialmente falando, há relatos que dizem que a cruz encontrava-se a uma altura de cerca de 10 a 15 metros distante do chão. Se considerarmos a balbúrdia, a confusão, se considerarmos a altura, se considerarmos a fraqueza física no momento próximo ao desencarne do Cristo, se considerarmos que as pessoas que encontravam-se próximas podem ter ouvido mal ou podem ter ouvido diferente, lançamos uma segunda dúvida.
Será que foi aquilo mesmo que elas entenderam? Eis que somente no Evangelho de Lucas se encontra essa passagem. Os outros não ouviram? Será que ele ouviu certo? Pensemos, eram seres humanos, por favor, eram seres humanos. Existe uma distância, uma altura, existe uma gritaria, existe uma confusão. Tanto a voz do Cristo não foi tão audível, como a distância era muito grande. Então isso já cria uma dificuldade física muito severa. Mais uma vez, vamos superar esse obstáculo, que é um obstáculo físico verdadeiro, mas vamos imaginar que, de certa forma, alguém tenha ouvido aquilo e tenha chegado a Lucas nesses termos. Vamos imaginar, então, vamos superar mais essa dificuldade, nutrindo-nos de boa vontade para poder expressar. Existe uma questão intransponível. Os evangelhos, a língua utilizada, não possuía nos originais ponto, vírgula e nem separação entre as palavras. Eis que por uma questão inclusive de economia de papel, eis que os pergaminhos eram de grande dificuldade para serem conseguidos, para serem gravados. A dificuldade material, como nos traz o emérito confrade Haroldo Dutra Dias, a dificuldade material de confecção desses evangelhos era considerável. Temos que entender que não havia vírgula, não havia ponto, não havia separação entre as palavras. Então, em verdade vos digo hoje, dois pontos, estarás comigo no paraíso, é diferente de, em verdade vos digo, dois pontos, hoje estarás comigo no paraíso. São situações diversas. Na primeira, o hoje é uma afirmação, uma partícula de realce. Em verdade vos digo hoje, estarás comigo um dia no paraíso. Diferente de colocar os dois pontos antes. Em verdade vos digo, hoje estarás comigo. É diferente. São situações diferentes. Como não havia vírgula e como não havia ponto, essa diferença de interpretação ela é possível. Há confrades nossos que afirmam que na Bíblia Católica a afirmação é exatamente aquela que diz que hoje estarás comigo no paraíso. Na Bíblia Protestante a afirmação é a inversa. Os pontos vêm em lugar diferente. Onde diz, em verdade vos digo hoje, estarás comigo no paraíso, um dia. Essa possibilidade de interpretação, essa dubiedade de interpretação já cria um obstáculo muito grande. Cria um obstáculo muito grande porque pelo texto é impossível saber exatamente o que houve de fato, supondo que tenha havido. Vamos com boa vontade supor que o diálogo tenha ocorrido de fato. Um detalhe curioso, uma quarta razão, uma quarta análise, é que, na verdade, paraíso remete a uma noção que a doutrina espírita nos ensina de que os habitantes da Terra, a partir de 25 mil anos para trás, época da imigração de Capela, 25 mil anos antes de Cristo, melhor dizendo. Imigraram de Capela espíritos que lá haviam falido muito e que não podiam mais permanecer naquela estrela. Isso é relatado muito bem no livro que recomendo a todos, Os Exilados de Capela, de Edgar Armand. É um livro que explica muito bem essa questão do exílio. O globo foi se desenvolvendo, Capela, a estrela Capela, muito distante daqui, foi se desenvolvendo e aqueles espíritos não mais podiam permanecer lá. É o que acontece neste momento agora com a questão da transição planetária, da qual falarei em outro vídeo. É um momento em que os espíritos mais atrasados já não conseguem mais reencarnar aqui, porque o ambiente psíquico se lhes torna repulsivo. Eles são obrigados a reencarnar em planos mais inferiores. Isso se deu na época de Capela, 25 mil anos antes de Cristo.
E isso pela precessão dos equinócios, que é exatamente aquele movimento astral que faz com que de 28 em 28 mil anos, que é o que terminará daqui a 1000 anos, esse movimento se opere e esses espíritos necessitem de se situar em lugares mais adequados ao seu desenvolvimento. Então, curioso dizer que essa imigração causou nesses espíritos a saudade que eles deixaram do planeta que eles deixaram lá. Essa diferença, daí é que vem a questão do paraíso perdido. O paraíso perdido é a saudade que tem esses espíritos do plano que eles deixaram, ao qual eles iriam retornar mais cedo ou mais tarde, após uma passagem pela Terra. Então, existe uma interpretação que paraíso é justamente o plano material da estrela Capela, onde esses espíritos exilados retornariam, na hipótese de que Jesus tenha se referido a esse paraíso sob esse ângulo. Isso é uma visão um pouco mais romantizada dessa questão, porque eis que eram ladrões, bons ou maus, arrependidos ou não, mas eram ladrões. Então, certamente que hoje eles não estariam lá, estariam posteriormente. A quinta visão que pode se atribuir a essa questão é o fato de que em João, capítulo 20, versículo 17, encontra-se o seguinte: após a aparição de Jesus 3 dias depois da sua morte na cruz. Jesus lhe diz: não me toques, pois ainda não subi ao Pai. Vai aos meus irmãos e dize a eles: subo para o meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Este ponto soluciona. Soluciona porque se o Cristo, 3 dias após, ainda não havia subido ao Pai, incoerente é que o ladrão já estivesse no dia do seu desencarne num paraíso. Ele não poderia estar em lugar melhor que o próprio Cristo. Convenhamos. Se o Cristo não havia ainda subido ao Pai, 3 dias após a sua morte na cruz, é de se concluir que a interpretação para a frase em Lucas não é de que hoje ele estaria no reino dos céus. Não é que hoje ele estaria no reino dos céus. É sim que ele estaria, mas não naquele dia. Aí nos vem a interpretação de Karl Barth Schutel, grande doutrinador espírita do início do século XX, que escreveu diversos livros, um deles exatamente Espiritismo e Cristianismo, onde ele explica uma coisa. A expressão hoje estarás comigo no paraíso, segundo Schutel, não quer dizer outra coisa senão hoje conhecerás a imortalidade, conhecerás a tua situação futura e verás o mundo espiritual no qual te acharás. Esta interpretação é a mais concetânea. Ainda que Jesus pudesse, entre aspas, perdoar aquele ladrão, ele, como justo, mais justo entre todos os justos, não poderia facilitar, entre aspas, o desenvolvimento necessário daquele espírito em detrimento de todos os outros. É um raciocínio também a ser seguido. Me faz recordar um pensamento que constantemente tenho a respeito da evolução do espírito. Hoje temos tecnologia, hoje temos acesso a celular, hoje temos acesso a uma série de desenvolvimentos da medicina, da cultura, do direito, de todo esse manancial que nos facilita a vida. Em outras épocas não havia luz elétrica, em outras épocas havia intolerância religiosa mais severa ainda do que hoje. Em outras épocas a situação era muito mais difícil. Que mérito temos nós
para gozarmos de uma situação mais benéfica do que aqueles que viveram há 500, 600, 1000, 2000 anos atrás. A única explicação possível é que os espíritos estão sempre regressando. A reencarnação faz com que a evolução que um espírito conquista numa encarnação e que ele imprime ao seu meio, ele vai colhê-la em encarnação posterior. Ele planta nesta encarnação a árvore da qual ele colherá frutos em encarnação posterior. O que significa que, no momento em que na cruz Jesus referiu-se ao bom ladrão, entre aspas, nestes termos que nós acabamos de verificar, por certo, não criou para ele uma facilidade que não criou para os outros. Eis que, se esta teoria de aceitar e ser perdoado simultaneamente fosse verdadeira, os outros também deveriam passar por situações mais fáceis, menos complicadas, menos tortuosas, menos dolorosas. Os outros deveriam ser agraciados também. Então, os detratores e contrários ao Espiritismo e às doutrinas reencarnacionistas, que se baseiam neste versículo para dizer que não havia necessidade do ladrão reencarnar, pelo contrário, com essas explicações demonstra-se a exaustão na mais absoluta lógica e rigor metodológico e científico na análise que ou o Cristo não disse e foi mal entendido pela distância, pela altura, pelo fato de Lucas não estar presente, Lucas ser o único a ter relatado isso, ou ele disse, mas não foi a interpretação, eis que ele se utilizava, o Cristo, do dialeto arameu, com pouquíssimas palavras em relação a uma língua rica, atual, que o nosso idioma português tem 450 mil palavras. O arameu que Cristo utilizava tinha somente 10 mil. Então, a interpretação, numa altura de 15 metros, com barulho, tudo isso colabora para que esta passagem possa ter sido fictícia, possa ter sido mal entendida, porque eram espíritos falíveis, não o Cristo, mas os outros. Não podemos assumir para nós que aqueles espíritos eram infalíveis. Cristo quis que sua doutrina fosse passada por espíritos e por pessoas que eram pescadores, eram pessoas comuns, eram pessoas falíveis, capazes de negar o mestre, como aconteceu com Pedro. Então, é possível que não tenha havido esse diálogo. Se houve, é possível que a interpretação não tenha sido aquela. Se a vírgula esteve no lugar, entre aspas, conforme dizem, a interpretação de paraíso pode ter sido não o lugar supremo. Eis que ele não falou, estarás no reino de Deus onde eu estarei. Ele falou, estarás comigo no paraíso. O paraíso pode ser uma promessa de que ele teria direito de retornar à estrela capela e ao paraíso perdido que ele deixou, vindo a reencarnar na terra, para expiar os seus pecados, degradado da estrela capela. Quando percebemos que após 3 dias da morte na cruz, após 3 dias, o Cristo apareceu e disse, não me toque que ainda não subi ao Pai, particularmente é crível que aquilo fosse uma materialização. Não que o corpo exatamente físico estivesse ali. Eis que existem materializações registradas pela doutrina espírita à vontade, em diversos livros. Gabriel Delane, Leon Denis, vários escritores relatam materializações tão concretas que chegam a ser palpáveis. Porém, se naquele momento em que o Cristo apareceu, ainda não havia material fluídico para que ele reunisse uma materialização palpável, ele pode ter dito, calma, não me toque que ainda não subi ao Pai, não me toque que ainda não estou suficientemente materializado para poder ser tocado. Mas se ele falou não subir ao Pai, por certo,
contradisse, na interpretação que alguns dão, contradisse a frase na cruz ao bom ladrão. Se em 3 dias ele apareceu para dizer que não havia subido ao Pai, como o ladrão poderia estar no reino dos céus tão facilmente? É uma outra interpretação. A melhor delas ainda é de Caibal Schutel. Ainda é. A que fala claramente, estarás comigo no paraíso, quer dizer, conhecerás a imortalidade, conhecerás a tua situação futura e verás o mundo espiritual no qual te acharás. Para mim, isso é o paraíso. Saber e ter ciência de que o futuro está diante de nós, diante do bom ladrão, e pode ser construído em reencarnações futuras, e pode ser trabalhado, é a justiça suprema de Deus. Não é dar benesses e favores a um e a outro, é deixar que cada um de nós construa a sua própria salvação. Quando Cristo trouxe a sua palavra, a salvação foi que a sua doutrina é o caminho seguro para que nós, com esta doutrina, consigamos a salvação para nós com o nosso próprio esforço. Eis que Cristo não veio à terra apoiar ociosidade e vagabundagem. Ele não disse, dizem Cristo, Cristo, Cristo e serás salvo automaticamente. Não. Ele disse, amai vossos inimigos, perdoai. Ele prescreveu condutas para que com sua doutrina pudéssemos nos utilizar de sua doutrina para um instrumento em que a salvação e o progresso espiritual fosse conquistado por nós mesmos. Esta é a salvação. Ele veio para nos salvar neste sentido. Ele não veio para carregar preguiçoso nas costas, que não quer fazer nada e quer apenas juntar as mãos para ser salvo de forma mágica. Jesus foi e é o grande governador do planeta Terra, por desígnio específico de Deus, do qual falarei dele num vídeo específico. Mas vejam, ele não veio apoiar ociosidade e preguiça. Ele não veio dizer que basta juntar as mãos e adorá-lo que o reino dos céus está conquistado. Não é isso. E os erros que têm se cometido em séculos e séculos e séculos passados vão nos mostrando pouco a pouco que a postura a ser adotada é outra, não é essa. Portanto, a passagem em Lucas é emblemática para nos ensinar que, com boa vontade e esclarecimento e livre de dogmas petrificados, de ideias fixas, de paranoias clericais, temos condições de compreender melhor a palavra que Jesus Cristo legou a todos nós, sem misticismos, sem fanatismos, sem idolatrias vazias, apenas com coerência, porque Cristo foi coerente em tudo, basta saber lê-lo. Quem tiver ouvidos de ouvir, que ouça, quem tiver olhos de ver, que veja, e leia, e compreenda. É o ponto que eu quero deixar para todos aqui hoje, que tem sido fruto de muita controvérsia essa passagem. É uma passagem interessante de se frisar muito bem e de ler com um pouco mais de parcimônia, um pouco mais de mente aberta. Eis que a mente aberta, segundo Einstein, nunca mais volta ao seu estado original, fechado. É o que eu desejo a todos. Paz no coração, saúde e felicidade, em nome de Jesus Cristo e Deus. Fiquem com o Pai. Um abraço.